Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a esse encontro, esse final de tarde, final de semana. Espero que tenha sido uma semana proveitosa para todos e que nesse fim de semana todos possam também recarregar suas energias e se preparar para continuar essa jornada aqui por esse planeta, pelo nosso estado, pelo nosso país. E vive momentos conturbados, mas sempre há uma luz no fim do túnel. Já já ela aparece. Enquanto isso, você busca a sua própria luz. Porque se você estiver iluminado, não há escuridão. Esse tema, quem beber dessa água não terá mais sede, é um tema que fala da busca espiritual. Essa busca que de alguma maneira trouxe você aqui nessa tarde. E talvez tenha trazido você em outras oportunidades aqui. É bem provável de que alguns aqui também tenham estado em outras instituições, tenham passado por outras propostas religiosas, espirituais. E de alguma forma hoje, nesse momento, se encontram aqui, numa casa espírita, num centro espírita. Esse lugar que para muitos ainda é um tabu. É extraordinário a gente pensar que essa altura do campeonato, digamos assim, para usar uma linguagem mais popular, ainda tem pessoas que têm receio, têm medo de ir a um centro espírita. Para estar aqui como vocês, é claro que elas imaginam 1001 coisas na cabeça, né? Talvez a última coisa que elas imaginem é poder estar sentado no centro espírita assistindo a palestra. Talvez elas imaginem que vão sentar num lugar e espíritos vão aparecer aqui e acolá, que talvez aqueles espíritos que a estejam perseguindo vão aparecer, ou talvez elas imaginem que possam estar falando com seus entes queridos que já partiram. Talvez elas pensem que vão lidar com energias ruins. Tanta fantasia ainda, por mais esclarecimento que haja, por mais que nós tenhamos um número grande, eu ia dizer a palavra proliferação, mas eu sempre tenho medo de dizer essa palavra, porque é difícil de falar. Para você errar, né? Ele fala assim, prolifera, até que eu estou acertando, de centros espíritas, acertei 2 vezes já, mas depois você faz uma experiência, fala umas 4 vezes essa palavra, você vê como é difícil de trocar o R pelo L. Então, esse número grande de centros espíritas que tem por aí, e ainda há todo esse desconhecimento, toda essa dúvida das pessoas do que podem encontrar numa casa espírita. E o centro espírita é um lugar de busca espiritual. Evidentemente, aqui as propostas são as propostas da doutrina espírita, são as propostas de levar você, a mim, a qualquer pessoa que vem aqui, a buscar através da consciência, sobretudo, do esclarecimento, e é por isso que o Espiritismo assume esse slogan, né? A fé raciocinada, está até no Evangelho, a fé raciocinada. O que seria essa fé raciocinada? É uma fé diferente daquelas que nós aprendemos, baseada nos dogmas, baseadas nas questões que nós temos que aceitar sem questionar. O Espiritismo propõe a cada um o conhecimento da sua natureza. Quem é você? Qual é a sua verdadeira natureza? Você é um corpo, esse corpo
Você acaba nessa existência, você é um ser que transcende essa existência e supera os limites do corpo e prossegue. Você foi criado nessa existência agora, na concepção, no ventre da sua mãe? Ou você já pré-existe? Já existia antes mesmo da concepção no ventre da sua mãe, na maternidade? Essas questões são aclaradas, são trazidas ao esclarecimento pela doutrina espírita, pelo Espiritismo. E a partir desse esclarecimento, você pode fazer a jornada do encontro da sua verdadeira identidade, de quem realmente você é. E você é um espírito imortal. Sim, você é. Não é uma questão da gente especular. Não é uma questão de nós termos que esperar as comprovações lá na frente. Essas comprovações já vieram. O Espiritismo é uma doutrina que surge através da constatação dos fatos. Não é uma teoria que se formula, nós somos espíritos, reencarnamos aqui, Deus existe, e aí vamos agora procurar a confirmação. Não. O Espiritismo surge da constatação dos fatos. É justamente o contrário da teoria da relatividade. Essa semana retrasada, a gente estava vendo a notícia, né, de que foram finalmente comprovadas as tais das ondas gravitacionais. Não sei se alguém leu alguma coisa, viu uma matéria. As ondas gravitacionais previstas por Albert Einstein, aquele famoso cientista que já nos deixou bastante tempo, que muita gente ainda associa aquela imagem que tem aquela foto dele, né, com aquela língua para fora. Não sei por que pegou essa coisa, né? O sujeito inteligente, mas a imagem que a gente lembra, pensa em Einstein, né? Aquela foto dele com aquela língua para fora. Qual é o marketing ali, eu não sei. Mas você veja, ele, lá no início do século, né, passado, né, meados do século, ele elaborou, quando ele era jovem, a teoria da relatividade, a teoria de que o espaço e o tempo não são absolutos, mas são relativos, mas ele não tinha os instrumentos e nem tinha como fazer as verificações. Ele elaborou a teoria da relatividade através do raciocínio, da intuição, de fórmulas matemáticas, e as demonstrou através dessas fórmulas, do raciocínio, da intuição. Mas ele não tinha os equipamentos para demonstrar que aquilo era real. Era uma elaboração teórica muito bem fundamentada. Aí você vê essa questão das ondas gravitacionais, que ele elaborou há 100 anos atrás essa teoria, quando foi na semana retrasada, conseguiram, através da fotografia de 2 buracos negros se fundindo, lá não sei quantos milhões de anos-luz daqui, comprovar a existência das ondas gravitacionais, quase 100 anos depois. Então, é uma teoria que os fatos e as observações e a instrumentação que surgiu depois veio comprovar. Mas o Espiritismo não, é diferente. O Espiritismo surge da própria observação dos fatos. Quando Kardec, lá, foi convidado pelo seu amigo para frequentar as reuniões das mesas girantes, para conhecer o fenômeno das mesas que falavam. As mesas que falavam, imagina. Ele fez a pergunta que você acabou de fazer aí agora. Desde quando o amigo dele chamou ele para ir para a reunião? Vamos lá, porque tem umas mesas que conversam. Se alguém fazer uma proposta dessa para você, você vai dizer o quê? Você vai ficar, desde quando mesa tem boca, tem cérebro para pensar e boca para falar? Pois foi justamente isso que ele perguntou ao amigo dele. Porque veja, ir para uma reunião dessa,
Como é que eu vou conversar com as mesas que falam? Na verdade, as mesas, o processo mediúnico que envolvia aquelas reuniões, o movimento das mesas, as pancadas, né? Havia fenômeno de movimentação e as mesas batiam, era como se fosse o código Morse. As pancadas, X pancadas, era uma determinada letra, uma pancada sim, uma pancada não, e aí estabelecia-se a comunicação. E isso estava, para usar uma expressão moderna, estava bombando lá na Europa, né? Estava acontecendo várias reuniões, e ele foi chamado para uma reunião dessa natureza, uma reunião com um motivo fútil, frívolo, porque sabe qual eram as perguntas que eram feitas ali? Perguntava se fulano ia ficar rico, quem é que estava tendo caso com Beltrano, aquela coisa que hoje ninguém mais pergunta quando vai em cartomante e jogo de búzio, né? Se vai ficar rico, se vai ganhar na loteria, se vai ter um bom casamento, se vai arranjar um emprego, como é que faz para subir na vida, essas coisas ninguém faz mais hoje, né? De vez em quando eu passo lá na direção de minha casa, meu apartamento, aí vejo aquela coisa bonita, né? Aquela panela de barro, uma farofona assim, amarela, uma garrafa, não sei se é perua, se é galinha, se é Chester, não é? Tá lá, provavelmente alguma coisa, é porque tem uma ladeirinha que vai dar na minha casa que é um negócio, nunca vi um lugar para o pessoal gostar de botar isso, tá lá. Então, ainda essa temática, essas encomendas, essas questões levadas ao mundo espiritual, não sei quantos anos depois continuam. Do mesmo jeito que acontecia lá, desde a época de Moisés, quando ele proibiu a mediunidade, né? Porque tem gente que diz que o espiritismo não pode ser praticado porque está na Bíblia que é proibido evocar os mortos. Vocês sabiam que está escrito isso lá no Velho Testamento? A proibição de Moisés de evocar os mortos. E ninguém para pensar que se você é proibido de fazer alguma coisa, é porque você pode. Ó, como é que a pessoa pode dizer que o espiritismo não pode ser praticado porque existe e que não, isso não existe, que não existe nada disso, porque está proibido na Bíblia? Ora, você só proíbe aquilo que é possível ser proibido. Se há uma proibição para evocar os mortos, é porque os mortos podem ser evocados. Mortos entre aspas, né? Porque se fosse morto, não ia poder conversar com a gente. Desde quando morto fala? Só fala quem está vivo. Agora, está vivo aqui? Certamente não. Está vivo em uma outra dimensão. E para acessar essa dimensão, é por isso que há a mediunidade. Não se bota... Vocês nunca viram uma placa no jardim, nas praças públicas, dizendo assim, proibido comer grama. Já viram? Atenção, proibido comer grama. Precisa proibir? Alguém vai comer grama? Se botar para tiver um cavalo, um burro, ele não sabe ler, tanto faz. Então você não precisa proibir o que não vai ser feito, o que não precisa ser proibido. E Moisés, naquela época, realmente proibiu. Porque quando ele estava atravessando com o pessoal lá no deserto, né, inclusive está até o filme aí, né? Está em cartaz, né? Produzido pela Record, né? A Rede Record, lá da Igreja Universal, fazendo o maior sucesso. Ele mexe, esse tema volta. Então ele estava atravessando lá com os hebreus, atravessando o deserto, imagine. O pessoal não tinha o que fazer, aí começava a fazer reunião mediúnica, fazer evocação, Só que era com esse tipo de proposta que eu acabei de dizer, não era nada nobre, ninguém fazia evocação dos espíritos para fazer algo nobre, era esse tipo de coisa. Então ele falou que vamos proibir, e proibiu mesmo. Está lá na Bíblia para proibir. Porque o motivo não era
um motivo nobre. Então, essas questões que o Espiritismo nos esclarece sobre a vida espiritual, sobre a humanidade, sobre a reencarnação, para muitos que aqui chegam e chegam em outras instituições e que travam contato com esses conhecimentos, é como se fosse uma água que realmente mata muita sede, porque tem muita gente que passa a vida inteira nessa dúvida e não encontra respostas nas outras religiões, porque as questões são colocadas de forma dogmática, de forma impositiva, ou seja, é assim, você acredita, não pense. Se nós estamos dizendo que você foi criado no momento da sua concepção, é porque isso é uma verdade espiritual, está escrito, está nas Escrituras, está colocado pela teologia e pronto, você tem que aceitar. Ah, Maria é virgem e Jesus foi concebido sob a virgindade. É um dogma religioso. Você para e pensa e diz assim, pô, peraí, como é que uma virgem pôde engravidar? A sua lógica, o seu bom senso diz que isso não é algo que pode ser possível. Mas isso é um dogma religioso, está lá colocado. Então você aceita a virgindade de Maria e a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Mas a sua lógica, o seu raciocínio diz que isso não é algo factível. Então você pensa, bom, na verdade, Jesus... E veja que isso não atenta de forma alguma à grandeza de Jesus, porque é muito mais grandioso alguém ter vencido a sua humanidade e se tornado especial, vencendo a sua humanidade, que Jesus era humano, encarnou num corpo humano, um espírito evoluidíssimo, sim, certamente, mas encarnou num corpo humano, muito mais grandioso do que a gente imaginar que ele teve uma condição especial e surgiu aqui na Terra de uma forma especial. Mas os dogmas são assim, é assim, assim, você tem que acreditar. E aí muita gente continua insatisfeito. Muita gente continua insatisfeito por imaginar que como é que eu tenho só uma experiência de vida e vejo tanta desigualdade. Porque eu nasci numa condição social onde tudo me foi ofertado, enquanto a poucos metros, porque aqui, por exemplo, em nossa cidade, como é muito comum no Brasil, as favelas convivem junto com os bairros estruturados, está ali. Então você está no bairro aqui, 200 metros, tem alguém nascendo ali numa condição de total desamparo social. Aí você fala, e por que agora meu neto acabou de nascer aqui, meu filho, e o outro nasceu ali, a 200 metros da minha casa, a 100 metros, 50 metros? Como pode isso? Então, a busca continua, o desejo de saber, o desejo de esclarecer. E o Espiritismo tem essas respostas. Tem as respostas de forma ordenada, organizada, para que você submeta ao crivo da razão e você possa, de fato, entender quem você realmente é. E perceber a sua imortalidade, perceber-se espírito. Essa busca, veja, a própria frase, a própria questão, busca espiritual, é a busca de si mesmo, porque é a busca de se compreender, a busca de entender a sua verdadeira natureza.
E no momento em que você encontra a sua verdadeira natureza, você é saciado. Você se sacia. Era isso que Jesus, porque esse trecho é um trecho do Evangelho. Quem beber dessa água não terá mais sede. Que água é essa? É justamente o conhecimento, a percepção da sua natureza espiritual. Todo o Evangelho, toda a trajetória de Jesus foi no sentido de despertar no indivíduo a sua natureza espiritual. Todas as passagens do Evangelho, todos os momentos que Jesus tinha oportunidade, ele estava fazendo esse chamado. Ele estava chamando a mim, a você, para esse encontro consigo mesmo. O próprio encontro com Deus era um encontro consigo mesmo, principalmente através do outro, porque ele acrescentou: amarás a teu Deus e ao próximo como a si mesmo. O encontro com o próximo, a minha busca na direção do outro, me faz encontrar-se comigo mesmo. Porque Deus está refletido no meu próximo, nas pessoas que estão próximas a mim. Quando eu dirijo o meu amor, quando eu dirijo a minha disponibilidade, a minha compaixão, quando eu dirijo o meu tempo, a minha paciência, seja lá o que for, para o outro, eu desperto a divindade em mim. Porque eu olho para o Deus que está no outro. É como os indianos fazem, né? Aquela saudação, o namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. É a saudação namastê. Se você saúda alguém com essa frase, você está dizendo isso. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Esse despertamento espiritual, essa capacidade de olhar para a sua verdadeira natureza, é a grande busca da nossa existência. Tudo que a gente faz na vida, pensando que está fazendo, com um segundo objetivo, a gente está aqui encarnado, então nós temos que constituir nossa vida afetiva, constituir uma família, arranjar um emprego, o nosso lazer. No fundo, todas essas tentativas de elaboração do prazer, de busca da felicidade, que eu e você diariamente fazemos, são maneiras indiretas de buscar a Deus. Você vai dizer, mas como? Então você vai para o carnaval, ele está buscando a Deus? Acabamos de sair do carnaval agora, né? Está buscando a Deus lá, é? Será? É porque o Espírito, ele vai tentando, através de todas as formas, o quê? O prazer. Ele quer se sentir feliz, ele quer se sentir alegre, ele quer se sentir sempre, né, para cima, ele quer ter alegria, prazer, sensação. Só que todos esses processos, o que acontece com esse tipo de experiência que a gente vive aqui? A gente tem aquela alegria, tem aquele prazer, passa. Tem alegria, prazer, passa. Okay? Acaba o carnaval, quarta-feira, aqui não, quarta-feira de cinza. Meu Deus, você sai da festa na quarta-feira de cinza. Então, quer dizer, acabou. Aí você tem que já pensar na próxima. Aí, vamos. Então, esse mundo das sensações que a vida material nos proporciona, e que não tem nada, veja bem, eu não estou falando isso no sentido condenatório, porque tem muita gente que acha que para alcançar a realização espiritual, aí vai largar tudo, né? Vai dar uma de São Francisco de Assis. Aí não vai dar certo, vai largar tudo e tal. Mas se largar tudo material, e o desejo continuar,
sabe? Você continua ali dentro, só pegou o vulcão e botou uma rolha, né? Tapou, mas está lá. É igual ao Vesúvio. Alguém já foi lá na Itália ver o Vesúvio, lá da Pompeia? O Vesúvio está vivo. Ele teve a erupção lá, acabou com Pompeia, mas o bichão está lá. Eu tive a oportunidade de ver e é grande mesmo. E está embaixo uma cidade inteira, Nápoles. Sob os pés do Vesúvio tem uma cidade inteira, uma das cidades mais populosas da Itália. Ele está tão vivo porque tem um instituto lá que o pessoal fica medindo, acompanhando, porque se teve para tentar prever se for ter uma erupção, dá tempo de evacuar, cair fora. Mas ele está lá. Tem um tempão que ele não cospe lava, mas está vivo. Assim é a gente. A gente acha que busca espiritual é repressão, é você negar a sua natureza humana, é você ter que se afastar das coisas que você faz, deixar de ser um ser humano normal, comum, e acha que isso é busca espiritual. Isso é um grande equívoco. O que a gente tem que fazer para acalmar o coração é colocar coisa boa. No momento que vocês vêm aqui e participam dessa palestra, vão tomar um passe, começam a refletir sobre que há outras formas de encontrar alegria, de encontrar satisfação, o serviço ao próximo, o trabalho voluntário, as atividades que nos fazem sair do nosso egoísmo, nos dão um outro tipo de prazer e de satisfação que é mais duradouro. É isso que a gente precisa perceber. É que existem outras formas de satisfação e de realização de prazer e que são mais duradouras. É isso que Jesus nos coloca. Se você bebe água salgada, daqui a pouco você está com sede de novo. Se você bebe água doce, boa, de boa qualidade, ela mata a sua sede. Então a proposta que ele faz é: continue a ser um ser humano, porque você tem a sua vida, você está encarnado, você não está num plano que não há outra coisa. Você precisa trabalhar, você tem desejos, você tem vontades, você tem uma família, você tem amigos. Agora, não se esgote só nisso, porque isso são experiências necessárias para o seu aprendizado, para o seu crescimento, mas na verdade você tem outras necessidades, e dentre as quais a maior delas que é encontrar a Deus e se integrar nele. E você só faz isso quando você se percebe espírito, você percebe o espírito que é o outro, e você começa a sair do seu egoísmo, começa a perceber que todos estamos conectados. Por que quando você faz o bem ao outro, você se torna mais feliz? Vocês já pararam para pensar? Por quê? Por que quando eu faço o bem, quando eu me movimento para ajudar o outro, eu me torno mais feliz e me sinto melhor? Sabe por quê? Porque no fundo, todos estamos conectados. Todos nós estamos aqui conectados, sabe? São fios invisíveis. Há uma conexão entre os seres humanos. É por isso que quando você passa na rua, alguém já teve uma experiência dessa, por exemplo, passar assim na rua e ver uma cena assim de violência, ou ver algo degradante com outro ser humano que você nunca viu, você não sabe nem quem é, e aquilo lhe choca, e às vezes você vai para casa se sentindo mal? Não fez nada com você? Por que será? Porque aquele indivíduo, na verdade, está conectado com você. Você está ligado a ele.
Nós estamos ligados uns aos outros. Os grandes mestres espirituais sempre nos lembram que a separação é uma ilusão da mente. A mente iludida acha que estamos todos separados. Estamos conectados, inclusive, com a natureza. Não sei se você se lembra daquele filme Avatar. Já assistiu aquele filme Avatar? Assistiram? Já daqui a pouco vai sair outro, né? Lembram que no filme tinha essa coisa? Mostrava que a natureza, a conexão, e que a natureza sustentava aquilo tudo, e aqueles seres ali, eles tinham esse conhecimento, por isso eles queriam defender a natureza. E o filme mostra essa coisa queriam construir lá, iam derrubar as florestas, etc. E eles queriam proteger, porque eles sabiam que no fundo a natureza sustentava aquilo tudo. Então, quando você agride a natureza, você está se agredindo. Quando você agride o outro, você está se agredindo, porque estamos todos conectados. A separação é uma ilusão. Ela só existe na nossa mente, mas ela não é real. Por isso que o tempo todo os grandes mestres espirituais, notadamente Jesus, nos convidam a sair do egoísmo. Isso mata a sede. Isso lhe dá saciedade. No momento em que você sai de si e vai na direção do outro para prover ajuda, ou o que vocês acham que sustentava aquela baixinha baiana, aquela freirinha baixinha baiana? Você sabe o que eu estou falando? Que só tinha um pulmão, né? Ou era metade de um. Era um negócio assim, que dormia sentada durante quase os últimos anos da vida dela. Ela tinha que dormir sentada, porque ela não podia deitar. Acho que dormia 4 horas por dia. E sustentava uma obra magnífica, tremenda. Aquela baixinha baiana. Aliás, não sei nem se ela é baiana, né? Ela é baiana. Porque tem a história, não sei se ela é de outro estado, mas a gente já adotou como baiana, ninguém vai tirar da gente, né? Ninguém vai se meter a besta e dizer que ela não é baiana. Né? Mas, certamente, eu acho que uma vez eu vi que ela não tinha nascido aqui. Eu não sou biógrafo da vida de irmã Dulce, mas o fato é que é isso aí. O que sustenta? Onde é que vinha aquela energia, aquele dínamo daquela mulher? Porque ela se alimentava da energia do amor. Quem movimentava a Madre Teresa de Calcutá, catava a escória da escória dos degradados na Índia, que ninguém queria cuidar, ela só cuidava daqueles que ninguém queria cuidar. Né? Era como alguém catando na lixeira, sabe? Coisas para aproveitar. Quem sustentava aquela mulher extraordinária? A energia do amor. A energia do amor é a verdadeira fonte de saciedade. No momento em que você aprende a amar, a exercer esse amor na ação, não só no pensamento, na ideologia, e achar que é bonito nas palavras, começa a exercitar esse amor, você se nutre, você se sacia. E Jesus fazia esse convite para que nós nos movimentássemos. Ele não parou o tempo todo. Ele não pregava em templos, ele não pregava em lugares fechados, ele era um caminhante das ruas, das vielas, dos campos, das cidades. Ele se movimentava o tempo todo na direção do outro. A todo momento no Evangelho, ele lembra isso a gente. Não dá, meu amigo e minha amiga, para se saciar no egoísmo. É preciso olhar além do umbigo, olhar para o lado e ver, bom, além de eu me preocupar comigo, que é muito importante, quem mais? Quem mais? Essa é a busca verdadeira.
Essa é a forma que temos de nos saciar, é a forma que temos de encontrar a verdadeira paz. E o Evangelho é o convite à libertação do egoísmo. Certa feita, um discípulo perguntou ao mestre o que era necessário para ele encontrar Deus. Que ele queria encontrar Deus. Ele queria encontrar Deus. Ele queria. Então, o mestre chegou, você quer encontrar Deus? Você quer conhecer Deus? É isso que você quer? Mas eu queria que o senhor me ensinasse. Como é que eu faço para encontrar Deus? Aí o mestre pegou ele, levou até um lago e pegou a mão dele e começou a caminhar pelo lago com ele. A água foi subindo, quando a água já estava aqui. E ele, sem entender nada, de repente, o mestre pegou a cabeça dele e enfiou na água. E ele segurava, e o discípulo querendo subir para respirar. E ele segurando a cabeça do discípulo, segurava ele, querendo subir. De repente, o mestre largou ele aí, subiu, puxou o ar assim. Aí o mestre olhou para ele e disse: quando você tiver o desejo de encontrar a Deus, com a mesma intensidade que você teve de buscar esse ar, você o encontrará. Muito obrigado, muita paz.